Olá! Neste ano, o país decide os seus novos rumos nas urnas. O debate político ganha as ruas, as redes sociais e as telas da TV. Mas, juntos com a discussão, vem também um desafio diário para o eleitor: entender os conceitos reais que movem a engrenagem do poder no Brasil. Para jogar luz sobre esses temas e afastar as notícias falsas, o BCTV recebe hoje o cientista social Aurélio Maranha, que passou mais de uma década lecionando em faculdades. Aurélio Maranha lança agora o livro Precisamos Falar sobre Política, uma obra que traduz a ciência política de forma didática, direta e sem as ambiguidades do debate atual. Na nossa entrevista, vamos conversar com o autor sobre o cenário de polarização que transforma a política nacional em reality show de horror, segundo críticos e especialistas. Vamos analisar o papel do Supremo Tribunal Federal e o orçamento secreto, além do peso das bancadas evangélica, do agro e do centrão. Aurélio Maranha vai explicar por que a liberdade do indivíduo é o valor mais importante diante da estrutura do Estado moderno. Muito boa noite, professor Aurélio, seja muito bem-vindo ao BCTV, muito obrigada por nos atender. Boa noite, Adriana. É um prazer muito grande estar falando com vocês e eu fico honrado e agradecido com o convite. Momento muito importante, né? O lançamento do seu livro vem num momento muito crucial, né? Então, Adriana, e nem era intencional, porque eu comecei a escrever esse livro em novembro do ano retrasado. Como memórias, memórias de um professor que está aposentado e se lembrava dos seus alunos, e comecei a rascunhar alguma coisa, e de repente eu percebi que tinha uma estrutura de um livro, porque era um pequeno curso da ciência política, mas colocando todos os parâmetros que precisam ter na ciência. Fugir um pouco do cotidiano, da política partidária, para evitar conflito desnecessário, porque já tem conflito demais. Chamo o senhor de professor? Posso chamá-lo de professor? Com prazer. Esse eu acho que sempre fui. Professor Aurélio, o título do seu livro é um imperativo. Precisamos falar sobre política. Por que Sim, tanta gente ainda evita esse tema justamente quando ele mais interfere na vida cotidiana? para você ver. É um paradoxo, porque tudo na nossa vida é política. Você fala em política da saúde, política da segurança, política econômica, afinal, política é o nosso cotidiano. Você precisa até de uma política para conquistar alguém e vai por aí afora. Mas, no fundo, a grande maioria diz, não vou discutir política, senão vamos brigar e coisa e tal. Não, é fundamental discutir para entender e para exatamente diminuir as arestas e as confusões. Professor, o senhor traduz conceitos de Platão, Maquiavel e Max Weber para uma linguagem bastante acessível. Como simplificar a ciência política sem transformar o debate em superficialidade? Essa foi a principal preocupação minha, porque quando eu pensei no livro, eu estava pensando nos jovens, nos meus alunos, gente entre 18 e 22 anos. Hoje talvez esteja até um pouco mais complicado, porque o jovem me parece bastante desligado. Então eu tinha que pegar conceitos complexos e transformá-los da forma mais palatável possível. E como sempre tive facilidade para contar história, eu escrevi um livro como quem está contando história. Não tem rodapé de página, citação, nada. É um bate-papo entre amigos. Um que sabe um pouquinho mais tentando passar para quem não sabe nada. Acho que o Legal. livro está gostoso por causa disso. Legal. E o senhor defende o liberalismo clássico como eixo da obra. Como a Sim. defesa da liberdade individual conversa com a realidade de um país profundamente desigual como o Brasil? Pois é, são coisas que não deveriam ser tocadas assim dessa maneira. Eu vou dar um exemplo para você entender com muita facilidade. Pega duas ilhas praticamente idênticas e volta 100 anos no tempo. Estou falando de Singapura e Cuba. Povo, mesma quantidade, aproximadamente mesmo tamanho, só que Cuba, há 60, 70 anos atrás, já era rica. E Singapura era um pântano. Aí você aplica uma ideologia completamente diferente entre uma e outra e você vê o resultado hoje. Cuba é um desastre, uma tristeza, e Singapura é um centro financeiro de toda a Ásia. Ou seja, Poderoso. é o homem que faz a diferença.
certo, certo. E como se explica ao cidadão comum que inflação, impostos e preço do supermercado são, antes de mais nada, decisões políticas? Sim. Esse é outro conceito que eu tentei explicar com a melhor imagem que eu tinha. O socialista acha que tudo cai do céu. Ah, está faltando, vamos imprimir dinheiro porque está faltando movimentar, e isto é que gera inflação. E como é que sai dessa coisa? Olha, produzir riqueza não é a mesma coisa que imprimir dinheiro. Então, a primeira confusão que o político faz, e eu não estou falando que todos são assim, mas os atuais acham que basta imprimir dinheiro ou aumentar impostos e arrecadar dinheiro. Não, Sim, não. Produção econômica é uma coisa, produção de dinheiro é outra. Dinheiro é apenas um meio de troca. E a inflação, a gente percebe, pouca gente fala, mas é a expansão da base monetária. Ou seja, tem mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de coisas. É assim que acontece a inflação. Com o mesmo dinheiro que você tem hoje, você vai no supermercado, compra muito menos do que comprava 10 anos atrás. Aí vem os índices do IBGE, não, mas a inflação está sob controle. Não, quem sente a inflação é a dona de casa, que vai e vê que o carrinho não compra a mesma coisa que comprava antes. Só que o é verdade. trabalho da pessoa, a quantidade de tempo é o mesmo. Mas isso é muito interessante, né, porque muita gente não percebe mesmo, né, que quer dizer, a política está em tudo, né. A pessoa vai ao supermercado, reclama, né: "Ah, o preço aumentou e tal, não sei o quê", mas não, né, não conecta, não é verdade, com a política. Não faz o link, é verdade. Até porque a teoria é um pouco complexa. Mas quando você simplifica da maneira que eu estou te falando, qualquer pessoa percebe. Sabe, uma dona de casa, eu gostava da conversa da Thatcher nessa direção, porque qualquer dona de casa é capaz de fazer um orçamento para um país inteiro melhor do que o que nós temos lá. Hoje nós temos gente que acha que só tem uma solução: arrecadar, arrecadar, arrecadar via impostos. E esquece que tem uma curva chamada curva de Laffer, que tem um limite para isso. Não pode arrecadar além daquilo que é possível arrecadar. A inflação é um sintoma apenas desse problema, da expansão da base monetária. Ou seja, imprime mais dinheiro, só que as coisas e os serviços são os mesmos. Então, o serviço e as coisas vão custar mais caro. Você, com mais dinheiro no bolso, não compra mais coisa. O dinheiro, o valor nominal dele, não é a mesma coisa que o valor real dele. Eu acho que Certo. essa é a confusão que vários políticos, por falta de conhecimento de economia, fazem. E aí fazem aquelas políticas malucas, só taxando metas absurdas, propondo coisas não factíveis, né? Então, realmente, a população só pode ficar triste com essas decisões. Com certeza. Agora, o senhor cita Byung-Chul Han e a Sociedade do Cansaço. O eleitor de hoje, afinal, está mais informado ou apenas está mais cansado, ansioso e manipulado? As O que três que o senhor coisas. hã? Começa pela manipulação, que Vamos hoje, falar das 3. com o mundo digital, é muito fácil informar. O volume de informação hoje, nunca houve na história tanta informação. E é lógico, no meio dessa informação tem a desinformação, as Sim, tais fake news. Como é que se combate fake news? Com mais informação verdadeira. Não adianta você censurar. A censura só quer dizer uma coisa: olha, não quero que você fale nisso. Então, a única maneira de combater fake news é deixar livre, cada vez mais livre, a imprensa. E o papel de vocês na informação e na melhoria do conhecimento é fundamental. E as redes sociais, mesmo com todo o ruído que tem lá dentro, se tiver mais informação verdadeira, acaba num dado momento, pelo conflito. Olha, realmente, esse negócio que eles estavam falando é bobagem. Está aqui a verdade. Então, e hoje, né, esse volume de informação também gera uma ansiedade muito grande, porque você não sabe o que é verdade. Então, é preciso aprender os princípios para você separar o joio do trigo. Saber, olha, isso aqui é besteira, ou não, isso aqui tem fundamento. Eu acho que meu livro
vai bem nessa direção, sabe? Tentando alertar e dar um pouco mais de consciência para a pessoa. E é tão importante, né, entender o valor de uma informação, né, que às vezes muda o rumo da vida de uma pessoa, da história de um país, de tantas Sem dúvida opiniões alguma. equivocadas, né? Sem dúvida alguma. Realmente, se você tem mais informação, ao escolher aquela pessoa que vai te representar, você toma mais cuidado. Você vai não votar por emoção, porque eu gosto ou deixo de gostar, mas votar pelo programa, por saber que aquele programa é factível, pela índole e pelo cumprimento das promessas feitas, a pessoa fica mais consciente, quanto mais informação ele tem. Eu penso que é assim mesmo. Educação é para isso. Agora, professor Aurélio, muitos analistas dizem que a política brasileira virou um verdadeiro reality show de horror, onde o escândalo gera mais audiência, efetivamente, do que propostas concretas, né? Como é que a Infelizmente. gente chegou a este ponto? Bem, Adriana, primeiro, para ser honesto, o mundo inteiro está bastante torto. A gente vê o que está acontecendo na Europa, vê o que está acontecendo na Ásia, é de arrepiar. O Brasil não é diferente disso. O Brasil está, na verdade, num turbilhão, no meio dessa confusão toda geopolítica. E isso, muita gente, né, muitos analistas a soldo do sistema, diz, não, isso é por culpa das redes, é por culpa de uma internet livre. Não, não, ao contrário. A desinformação não tem nada a ver com isso. O que tem é a manipulação. E hoje há uma manipulação absurda da informação, a ponto de, mesmo quem é especialista, fica pensando, será que isso é verdade? Aí você tem que consultar várias fontes para tirar opa, isso aqui está correto ou não está correto. E, infelizmente, isso vem crescendo, eu diria, nos últimos 20 anos. É, a esquerda no mundo todo, quer dizer, o establishment voltado para esse globalismo, provocou uma deseducação, uma desinformação, e aí vira essa anarquia que está virando a política no mundo todo. Concordo Minha plenamente. esperança é que isso não acabe, não vai ser eterno, está próximo de acabar, espero. Eu também espero, também espero. A polarização, ela pode ter algum efeito positivo por despertar interesse político na população, ou ela já ultrapassou o limite do saudável da democracia? Acho que é um pouco do que a gente estava falando, né? Passou totalmente do limite, né? Já É, a, passou, a parcialidade, ela ultrapassou o bom senso. Você já, mostra uma infelizmente. coisa né, enfim, as pessoas continuam batendo na mesma tecla, como se... A narrativa acabou ficando mais importante do que o fato. Exatamente por conta disso que você acabou de falar. O diálogo é eu falo, você fala, e a gente pode discutir. Olha, minha ideia é mais rica que a sua, ou a sua é mais rica que a minha, e no diálogo nós podemos crescer. Agora, o polarizado, no nível que chegou, quem é de esquerda não ouve quem é de direita e vice-versa. A minha verdade absoluta, não quero ouvir mais nada. Aí você mostra os fatos. Diga, mas olha, Cuba o que aconteceu e olha o que aconteceu com Singapura. Isso aí Exato, é bobagem, isso aí você está inventando. Ou seja, exato. sabe aquela torcida entre Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras? Não adianta. Quem é corintiano, Foi vai morrer pênalti, não foi corintiano. pênalti. É claro que não foi pênalti. Não, foi pênalti. Pô, você não viu Pronto. que foi pênalti? Realmente eu acho que nós já extrapolamos o limite do suportável. Sabe, hoje o diálogo está cada dia mais difícil. Eu Deveria também ter acho. nascido isso lá nas escolas, lá na escola primária. E olha que eu sou formado em magistério, ou seja, eu fiz normal, acho que nem você não sabe disso. Normal Ah, minha mãe era, fez, minha mãe fez. era de quem realmente queria lecionar. Então, eu sou apaixonado pela educação. Isso deveria acontecer lá atrás, porque isso é a parte básica da educação cívica, onde a pessoa vai falar: não, eu sou um cidadão, eu tenho direito e tenho poderes. Está lá na quinta emenda, na quinta artigo nosso, está dizendo que o poder emana do povo. Eu disse, mas que poder? Eu voto, não acontece nada. Aí eu vejo os três poderes digladiando para dizer quem vota mais, quem bate mais, quem xinga mais, quem rouba mais. Ah, loucura.
Verdade. Ainda dentro desse tema, né, do fanatismo e da parcialidade, né, em que momento o senhor acha que a paixão política deixa de ser participação democrática e passa a ameaçar a convivência social? Olha, que tema, Adriana. Olha, se você observar em todas as atividades humanas, sejam de ordem econômica, ou de ordem social, de ordem cultural, de ordem religiosa, nós estamos assistindo esse fenômeno. E hoje, quando a gente olha a Europa, e para quem já foi à Europa 20 anos atrás, estou falando de Londres, ou Munique, ou de Paris, ou de Roma, e volta agora, não acredito o que aconteceu. Nós extrapolamos o nível de civilidade. Parece que não é possível mais viver em sociedade. E isso você pode extrapolar para qualquer coisa. Observa a relação marido e mulher, ou macho e fêmea. Como é que é difícil encontrar relacionamento saudável? Tudo tem a mesma raiz. Sabe, essa provocação de dicotomia não é uma coisa aleatória. Quando você vê os grandes governantes do mundo, eles provocam isso, eles querem essa divisão, porque dividido é mais fácil de domesticar e de comandar. Na Não verdade, vejo como é que resolve isso, não. mas não, o senhor tem razão, né, as relações humanas estão muito complicadas hoje. Por Exato. exemplo, uma notícia que aqui no Rio de Janeiro, eu estou aqui no Rio de Janeiro, me chamou muita atenção. Houve uma discussão entre um funcionário da Águas do Rio com um morador, por causa de uma conta indevida, uma coisa banal, vai, Banal. né. E aí o funcionário se irritou e atropelou, pegou o carro, assim, ele levou legítima defesa, não tem defesa, ele estava já tinha ido Não, para o carro, já estava 100 metros de distância, pegou o carro e atropelou o morador. Eu nem sei é uma se insanidade, não é? Não, e não, aí, não, não tem nada que explique uma atitude dessa. como pode, né, quer dizer, você não pode parar e conversar, né, quer dizer, as coisas perderam realmente o limite, né. Sim. A gente está sem limite. Agora, professor, até que ponto o eleitor moderno realmente escolhe livremente, na sua opinião, ou ele apenas reage aos estímulos criados pelos algoritmos das redes? O que eu tenho percebido, e curiosamente está nascendo da juventude. Eu vi recentemente uma pesquisa, que foi até publicada, acho que ontem ou antes de ontem, no jornal, de que a juventude está cansado do mesmo, sabe? Cansado de conversa fiada, cansado de promessa inútil, vazia, de coisa não factível. E essa juventude está querendo um diálogo mais verdadeiro, está querendo proposta mais séria. E não quer extremo, não. Ele quer uma coisa ponderada, ele não quer maluco prometendo, né? Uhum. Picanha e cervejinha final de semana e nem sair atirando em ninguém. Ou seja, eu estou bastante esperançoso que essa juventude, exatamente o que está fazendo ela acordar, nem sei, porque eu vejo ela muito desligada de tudo, mas está nascendo dela essa vontade de mudar. Então, eu acho que o eleitor mais velho, ou seja, a pessoa mais velha, que já tem opinião formada, essa pessoa não vai mudar. Ele gosta do A, vai votar no A, não adianta que seja ladrão, que seja corrupto, não adianta. Você pode falar para ele o que você quiser, mostrar, e eles, não, eu gosto do cara e vou votar nele, ponto final. O jovem, eu acho que não está pensando assim. O jovem está querendo uma coisa nova, mais ética, mais moral. E eu estou bastante otimista nessa direção. Tomara, né. Agora as fake news, elas deixaram de ser boatos, né, isolados, e passaram a funcionar como ferramenta estruturada de poder. Como é que o senhor acha que o cidadão pode se proteger sem virar um checador profissional de notícia? Pergunta difícil. Realmente não é fácil. Mas eu repito o que eu já disse. Eu sei que não tem muito tempo, mas o único jeito de você desmontar um fake news é você ver vários fatos, várias fontes de informação e ponderar. Observar quem é que está chegando no âmago e não é simplesmente uma opinião ou uma versão do fato, mas verificar o fato. Então, quanto mais fácil, quanto mais você mostrar o fato, mais fácil vai ser de chegar à verdade, em vez de ficar ouvindo a opinião ou a narrativa desse canal ou daquela repórter ou não. Não é fácil, Agora verdadeiramente não é fácil,
por causa do volume de informação que tem. Mas é possível. Sim. Agora, quando grandes plataformas digitais controlam alcance, moderação e impulsionamento de conteúdo, será que a soberania do voto popular corre risco? O que eu percebo é o seguinte: essas gigantes, as big techs, elas têm realmente algoritmos suficientes para controlar o que você pensa, o que você faz, o que você gosta, o que você compra. Eles têm esse poder. Só que eles também têm interesse em que você não morra, em que você não desapareça, e que você continue trabalhando e ganhando dinheiro para comprar tudo o que eles anunciam. Então, as big techs, apesar, não existe nem ciência e nem informação neutra, 100% neutra, mas elas sabem que se elas ultrapassarem determinado limite, elas vão perder credibilidade. Isso está acontecendo com os gigantes da informação do Brasil, não quero citar nome, mas você sabe que tem jornal que dominou durante o último século no Brasil, século talvez não, mas os Uhum. últimos 50 anos, e agora está completamente desacreditado. Exatamente Verdade. porque uma narrativa falsa. O fato desmente a narrativa. E é nisso que a juventude está se espelhando. Ele vai no fato. E hoje qualquer pessoa pode ser um repórter. Basta ter um smartphone, fotografa, a fotografia desmente qualquer narrativa. Eu estou apostando por esse caminho. A justiça eleitoral tem instrumentos reais para enfrentar a manipulação algorítmica e desinformação em massa, ou estamos apenas enxugando gelo, assim? Primeiro, não devia nem existir justiça eleitoral. Justiça é justiça. O Brasil é uma aberração. Nós temos justiça do trabalho, justiça eleitoral, primeira, segunda, terceira instância, e a pior delas é a última instância. Ou seja, a nossa justiça é uma piada. Não acredito que justiça eleitoral vá realmente controlar alguma coisa. E a gente já percebeu que as últimas eleições depende de quem é que está no comando da justiça eleitoral, a mão pesa para aquele lado, ou para um lado ou para o outro. A justiça tinha que ser absolutamente neutra, mas não é, infelizmente. Infelizmente. Para no fim das contas, o senhor acha que a internet democratizou o debate político ou deteriorou a qualidade da democracia? Olha, informação, por pior que seja, é melhor ter informação do que não ter. Então, eu sou um defensor da internet livre. Quanto mais livre, melhor será para todo mundo. Porque o falso, ele não vai ser falso a vida inteira. Ele vai acabar escorregando e vai acabar a verdade vai acabar se sobrepondo. Então, eu, apesar de realmente ter provocado uma série de distorções, porque vai depender também de dinheiro, quem paga, né, os veículos, quem é que paga os canais de televisão, que pode difundir ou divulgar uma informação falsa, mas ainda é melhor que haja muita informação do que nenhuma informação. Nenhuma informação eu vou votar no cego. Com muita informação eu posso escolher um lado, bastando ter um mínimo de reflexão sobre o assunto. E o meu livro tem a ver com isso. É provocar maior reflexão. Sabe, que a pessoa desenvolva um senso crítico para evitar de ser ludibriado por uma informação ou por outra. O público-alvo, né, o seu leitor, ele de que idade a que idade? Para todos? Quando eu Ou é mais escrevi, eu jovem? pensava nos meus alunos de 20, 22 anos. Mas cheguei a uma conclusão depois disso. Eu reuni um grupo de amigos, portanto, tudo velhinhos, né, como eu, e distribuí meus livros. Alguns me deram feedback. Aurélio, eu nunca tinha pensado em política nessa profundidade. Eu nunca imaginei que política tivesse essa abrangência, que fosse uma coisa tão ampla, que você entrou desde geopolítica, da influência das big techs, da soberania, das divergências todas. Então, eu vou chegando à conclusão que o meu livro é para despertar quem não tem noção de ciência básica. Sabe, os pilares da ciência, eu estou ali trabalhando. E eu acho que isso é importante. Se você tem os princípios, a partir daqueles princípios, basta você ver uma notícia, você saiba, não, esse cara é de esquerda, esse cara é de direita, esse cara é islâmico, esse cara é eu não sei o quê. Ou seja, você já consegue formar um conceito de valor a partir do princípio.
E eu trabalhei os princípios, os pilares, aquilo que forma a ciência, aquilo que dá substância a um pensamento. E deixo para a pessoa refletir sobre ele, que ele pode, a partir de princípios, ele pode definir, não, eu vou votar no fulano, porque as ideias dele são boas, o projeto dele é factível, ele, em outras ocasiões, ele cumpriu o que ele prometeu, então aí ele começa a ter uma reflexão crítica. Eu É. continuo um otimista, acreditando que isso que vai ser possível fazer isso, sabe? Então é para É todos, para né? todos. Já está nas livrarias, já teve o Ele, lançamento? ele está na Amazon como Ah, e-book. Então, quem tem Kindle vai baixar gratuitamente. A legal. Amazon está vendendo a parte digital em e-book por R$ 7,87. E quem quiser o livro físico está na editora Diálogo Freiriano. Também pode pedir fisicamente. E ele acabou ficando muito bonito. Não sei se Deixa você eu ver, chegou a vamos ver. ver. Não, vamos A ver. editora foi muito feliz. Ai, Um tá. pessoal ficou com uma cara de jovem, né, que tem bastante Sim, símbolos, e sim, símbolos que os jovens entendem. Né? A gente sim. espera justiça, quem não prestar deve ir para a cadeia mesmo, e a gente deseja diálogo. Eu acho que é por aí. Muito legal, né? Tem as figurinhas, emojis, né? Como se fala hoje, Emojis, são ou emojis figurinhas, que dizem o que está lá dentro. ou figurinhas, né? Professor, uma última pergunta. Onde é que termina a liberdade religiosa de orientação política e onde começa o abuso de poder religioso sobre o livre-arbítrio do eleitor, na sua opinião? Pois é. Livre-arbítrio. Esse é quase o coração de todas as religiões. Será que nós temos? Lá no princípio de tudo, eu tinha o livre-arbítrio de escolher a direita ou a esquerda. Na verdade, quando a gente lê a Bíblia, até Adão teve o livre-arbítrio. Ele poderia ou não ter comido a fruta. Mas, hoje, o que acontece hoje com as religiões usando as big techs e as redes sociais? Eles distorcem essa possibilidade. Até dentro do mundo cristão, você observa que tem uma divisão. Tem uns que vão para um lado, para a esquerda, tem outros que vão para a direita e insistem com os seus clientes, né? Eu não sei como dizer, mas com os seus seguidores, insistem, não, você tem que votar no fulano, porque esse vai defender os nossos direitos, assim, assim, assado. Eu acho que não deve misturar religião com política. Sabe? Religião é uma coisa íntima. Nós estamos falando da única coisa que sobrou de valor no homem, que é o valor espiritual. Tem que ser mais alto. Tem que ser uma discussão mais alta. Não pode discutir religião ou misturar religião ou usar a religião para determinados caminhos. Isso é um grande equívoco dos religiosos. Concordo. E uma pergunta sobre o STF. O STF, na sua opinião, ocupou um vazio deixado pelos outros poderes ou já ultrapassou os limites constitucionais e assumiu um protagonismo político excessivo? Eu acho que ele não ocupou, ele usurpou. Hoje, o STF se diz, né, o ditador das galáxias, então, eles hoje são o executivo e são o legislativo. Eles fazem a lei, eles executam a lei e eles julgam. Então, o STF hoje é uma aberração. Eu acho que ali está tudo errado. E não é um problema da pessoa que está lá, é o próprio STF. Do jeito que ele está constituído, está errado. O STF era exclusivamente para julgar o que não é constitucional. Não, hoje julga qualquer coisa. E a maior parte do que está lá não são juízes, são indicações políticas. Então, eu defendo também só chegar ao STF por indicação dos pares, ou seja, juízes, e por um período definido, não indefinidamente. Senador que são votados tem 8 anos, então os juízes do STF também devem ficar por 8 anos, e depois troca, para evitar o problema que nós estamos tendo hoje. É, O STF hoje virou uma aberração, infelizmente. infelizmente. Professor, gostaria de abrir o espaço para o senhor deixar aí um último recado para o eleitor brasileiro e para o leitor brasileiro. Leitor e eleitor.
Antes de mais nada, Adriana, eu quero agradecer o espaço de vocês, elogiar o trabalho de vocês, que eu acho que é por aí mesmo que a gente vai conseguir melhorar a população. E fazer um convite, tá? O meu livro está disponibilizado na Amazon como e-book. Se você tem Kindle, você baixa gratuitamente e vai ser mais um eleitor consciente. E eu agradeço mais uma vez a atenção e desejo que as nossas eleições esse ano sejam um pouco mais transparentes e um pouco mais tranquilas. Muito obrigada pela sua participação, professor Aurélio Maranha, que está lançando Precisamos Falar sobre Política, então já disponível no Amazon, tanto virtualmente como fisicamente. Professor, muito obrigada, até uma próxima, espero vê-lo em Muito breve. obrigado. Até a próxima, então. Obrigada.